Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Agradeço a disponibilidade de gestores, trabalhadores e todos os envolvidos nessa web. Para a gente iniciar a nossa discussão e a nossa conversa de hoje, esse assunto, ele nasceu, né, essa necessidade de interagir com os municípios, ele nasceu do grupo condutor regional do escritório de Sinop, em que nós estamos nesse momento no movimento de reelaboração do plano municipal dos municípios em relação ao cuidado psicossocial. E aí, assim, nós tivemos várias reuniões e dessa reunião, então, identificamos para os municípios pequenos a dificuldade, a fragilidade em definir o grupo condutor, em identificar quais são as atribuições desse grupo condutor. E aqui estamos, então, para esclarecer. Primeiramente, por que discutir a rede de atenção psicossocial? Em que cenário estamos atuando? Quais as fragilidades enfrentamos? Quais potencialidades temos e reconhecemos? Então, essa primeira pergunta do porquê discutir, ela vem muito embasada no momento em que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivendo um momento na sociedade de uma geração bastante ansiosa, bastante medrosa, de uma geração triste e também de uma geração bastante solitária. Nós identificamos aí uma população idosa que não está asilado, que não está institucionalizado, mas está vivendo solitariamente. E aí nós identificamos também, em relação às equipes da saúde da família, no monitoramento que nós estamos realizando, o primeiro problema a ser elencado como demanda alto índice de medicamentos psicotrópicos, alto índice de renovação de receitas, alta procura na unidade por pessoas poliqueixosas, que todos os dias estão na unidade buscando ser escutada, buscando uma escuta qualificada, buscar um acolhimento, uma atenção melhor. E aí nós identificamos o quê? Através de pesquisas, que nós temos 5 milhões de brasileiros, o que significa 3% da população, ela apresenta algum transtorno psíquico severo e persistente. A Organização Mundial da Saúde apresenta outra pesquisa, mostrando que 23 milhões de brasileiros, o que significa 12% da população, procuram os serviços de saúde por algumas queixas voltados ao emocional, ao sentimento, a um estresse enfrentado diariamente. E nós temos uma população jovem. Nós temos pesquisas que mostram que de cada 3 jovens, adolescentes, enfrenta algum problema psíquico simples. E o mais recorrente é a ansiedade. Nós temos um cenário grave, essa química. Nós temos um alto índice de alcoolistas e um grande número de pessoas precocemente já dependentes de algumas substâncias psicoativas. Todos esses itens elencados justificam a necessidade de discutir uma rede de cuidado para essa demanda. Nós temos aí um marco legal. A rede de atenção psicossocial, ela tem um contexto histórico, né? Nós sabemos que advindo da reforma psiquiátrica, né? A reforma psiquiátrica como um movimento de trabalhadores, de familiares, de pessoas com transtornos psíquicos, né? Essa reforma psiquiátrica que pegou carona com a reforma sanitária, né?
e que trouxe para nós grandes avanços. Esse movimento grande, ela se posicionou contra a hegemonia dos hospitais, do asilamento, ela se posicionou contra a centralização da figura médica, da concentração dos farmacológicos, e ela se posicionou a favor da vida, desse sujeito de valor, de história, de desejos, de vontade, e que ia buscar, então, uma autonomia. Levando em consideração a lei de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos da pessoa com sofrimento mental, e redirecionou a assistência em saúde mental, privilegiando a oferta de tratamento de serviços de base comunitária, e possibilitou esse sujeito de valor, né, a trabalhar, né, a buscar mais a sua autonomia, mesmo que seja relativa, né? Trouxe também muitas conquistas em relação à organização dos serviços assistenciais. E então, assim, nós temos um contexto em relação à legislação, né? O que se baseia as redes de atenção? Nós temos o decreto 7.508 de 2010, que vem para reorganizar o Sistema Único de Saúde. Esse decreto, ele prevê essa reorganização em 5 grandes redes. E uma das redes é a rede de atenção psicossocial, né, que deve estar articulado com outras redes existentes. A rede cegonha, a rede de atenção a urgências e emergências, a rede de atenção às pessoas com doenças crônicas, a rede de cuidados à pessoa com deficiência. Então, nesse decreto, ele vem legitimar a necessidade de pensar localmente, regionalmente, um serviço organizado. E a portaria, né, que institui a RAPS é a 3.089, né, que fala sobre o financiamento dos CAPs, né, com diversas modalidades. A portaria 3.090, o financiamento dos serviços de residência terapêutica. A portaria 148, do financiamento dos leitos de saúde mental em hospital geral. E nós também temos aí o financiamento das unidades de acolhimento, 121. Só retomando um pouquinho a questão do decreto, o decreto ele traz o conceito de região de saúde, como espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas, sociais e redes de comunicação e infraestrutura de transporte partilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução das ações e serviços de saúde. Então, para se pensar em instituir essa região de saúde, essa região, no mínimo, precisa conter ações e serviços que integram, né, que possuem atenção primária, urgência e emergência, a atenção psicossocial, a atenção ambulatorial especializada e hospitalar e a vigilância em saúde. E assim a gente define que é preciso, então, trabalhar, né, a questão das redes, em todas elas, mas hoje especificamente nós vamos discutir sobre a rede de atenção psicossocial. Essa rede, que é composta com todos os serviços que realizam o cuidado psicossocial no município. Então, a portaria que institui a RAPS é a 3.088, que define a criação, ampliação e articulação dos pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, ou com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Essa rede foi pensada de forma integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção para atender as pessoas em sofrimento ou com demandas decorrentes de transtornos mentais ou
do consumo de álcool, crack e outras drogas. Deve considerar as especificidades loco-regionais, as potencialidades das regiões, né, a sua capacidade instalada, né, questão da logística e assim por diante. ênfase nos serviços de base comunitária, caracterizados por plasticidade de se adequar às necessidades dos usuários e familiares, e não os mesmos se adequarem aos serviços. Então, aqui a gente considera que nós precisamos levar em consideração as características desses usuários, as características desses familiares, questão da subjetividade humana. Atua na perspectiva territorial, conhecendo suas dimensões e gerando a transformação, transformando lugares e relações. A partir do momento em que nós pensamos no serviço de cuidado psicossocial, nós vamos trabalhar em todas as dimensões do ser humano, transformando este lugar de encontro, lugar de fala, lugar de escuta, e transformando também as relações. A RAPS tem algumas diretrizes que são pautadas nos princípios do SUS, são pautadas também nos princípios dos direitos humanos, da política e da estratégia de redução de danos. Todos esses itens em vermelho a construção e a legitimação da rede de atenção psicossocial. Quais são os objetivos da RAPS? Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, promover a vinculação das pessoas em sofrimento e transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, e suas famílias aos pontos de atenção. Então, aqui a gente identifica que a rede ela veio para ampliar o acesso, promover a vinculação das pessoas e das famílias em todos os serviços que são ofertados. Garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção de saúde no território, qualificando o cuidado por meio de acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. Nós temos os objetivos específicos, promover o cuidado em saúde, especialmente para grupos mais vulneráveis, as crianças, os adolescentes, jovens, pessoas em situação de rua e populações indígenas. Outro objetivo, prevenir o consumo e a dependência de crack, álcool e outras drogas, danos provocados pelo consumo de crack, álcool e outras drogas, promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes da dependência, por meio de acesso ao trabalho, renda e moradia solidária. E aí a gente identifica a necessidade de trabalhar de forma intersetorial, promover mecanismos de formação permanente aos profissionais de saúde, desenvolver ações intersetoriais de prevenção e redução de danos em parceria com organizações governamentais e da sociedade civil. Produzir e ofertar informações sobre os direitos das pessoas, medidas de prevenção e cuidado e os serviços disponíveis na rede. Regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais da rede. Monitorar e avaliar a qualidade dos serviços, através de indicadores de efetividade e resolutividade da atenção. Então, tudo isso são os objetivos específicos. Bom, aqui a gente trabalha bastante a questão dos componentes e as interfaces da RAPS. Então, a base, o sustento é a atenção primária. Então, a base de todo esse trabalho é a questão primária. Nós temos outros componentes, a atenção especializada, a atenção às urgências e emergências, a atenção hospitalar, a atenção residencial de caráter transitório, as estratégias de desinstitucionalização e a reabilitação psicossocial. Todos esses componentes necessitam das 4 interfaces. O acolhimento realizado em todos, a qualificação profissional, a ação e a regulação. Não dá para separar e não dá para trabalhar
ser sozinhos. Bom, o primeiro componente da rede de atenção é a atenção primária. Sustenta a rede com ações de promoção à saúde, com ações de prevenção, com ações de cuidado para as situações que não são complexas, né, para os transtornos mais leves, que necessitam de um atendimento, um acompanhamento das unidades de saúde da família, das equipes de NASF. Né? E aí, quem compõe esse primeiro ponto? Nós temos as UBSs, o NASF, nós temos as equipes dos consultórios na rua, nós temos as outras equipes, né? E especialmente a questão dos centros de convivência, que ainda não é uma realidade nossa, mas que nós precisamos buscar, porque é um dispositivo da rede de atenção psicossocial que favorece um espaço de encontro com arte, com música, com dança, com teatro, com festividade, com artesanatos, para a possibilidade de interação, de convivência, de solidariedade, de encontros intergeracionais, porque nesse espaço de centro de convivência nós podemos estar lá realizando de cunho educativo, de cunho preventivo, de cunho terapêutico para diversas populações diferentes, desde a criança até os idosos. Acho que chamar um pouquinho da atenção ainda no componente 1, a questão do vínculo terapêutico. Né? Como as unidades de saúde da família elas são porta de entrada e está dentro de um território definido, lembrar que nesse componente 1 das ações de atenção primária, é importante a gente identificar o matriciamento dos NASFs para as equipes da saúde da família, a questão da promoção e da prevenção ser trabalhada no componente 1 e no componente 2 do programa de saúde na escola, da gestão investir em cuidado psicossocial através das práticas integrativas, né? Da utilização dessa ferramenta tecnológica que é o telesaúde, né? Para com as equipes de saúde da família, né? Para os casos complexos, os poliqueixosos, né? E ações intersetoriais, porque nós identificamos em várias unidades a necessidade de chamar mais perto a assistência, a educação, né, para trabalhar juntos. Nós temos aí os CAPs em diferentes modalidades. Né? É um serviço especializado, com características diferentes, né, dependendo da sua modalidade, e que está aí disponível, né, e que é uma referência para os municípios. Os CAPs, hoje, além de tantas outras atribuições que ele tem, que transcende a questão do cuidado, das intervenções para o transtorno mental e para a dependência química, ele também tem como atribuição o acompanhamento, o monitoramento do serviço de cuidado nos hospitais de referência. O CAPs, ele também está com uma grande tarefa, que é o matriciamento dentro da atenção primária, que está lá no CISPACTO, né? Que é um indicador que define lá a realização de, no mínimo, 12 matriciamentos nas unidades de saúde da família, na atenção básica. E uma situação importante nesse componente é identificar que esse serviço, CAPs, ele também, nesse matriciamento, ele é uma referência para as capacitações, para a formação, desde o acesso dos técnicos de enfermagem, os outros profissionais envolvidos na atenção primária, né? E também ele vai legitimar a expressão social
do que é a saúde mental, né? Para diminuir a questão do estigma, a questão do preconceito, né? E investir muito mais integrando os serviços que compõem o cuidado psicossocial no município. No componente 3, nós temos a rede de urgência e emergência, que ela pode acontecer desde a unidade básica de saúde e percorrer outros serviços que o município compõe. E aí a gente refletir um pouquinho como é que é esse trajeto assistencial, né, ou mesmo itinerário terapêutico em relação às urgências e emergências. Os profissionais, eles estão preparados para uma emergência psiquiátrica? Há necessidade de formação, de capacitação, há necessidade de integrar esse pronto atendimento com a unidade básica, né? Os lugares que têm sala de estabilização, que tem SAMU, esses serviços estão integrados? Eles estão conversando com CAPs, eles estão conversando entre si? No componente 4, nós temos a atenção hospitalar. Esse serviço hospitalar de referência, né, que é de hospital geral, né, para estabilizar a questão do sofrimento psíquico, do transtorno mental e também, né, a questão da dependência química. Mas nós temos uma realidade hoje, né? Esse dado foi de uma apresentação recente que a coordenadoria do Ministério da Saúde realizou numa reunião de CIT, em que demonstra que Mato Grosso ele não tem nenhum leito habilitado para receber, para atender, né, essa demanda. Habilitado significa estar com toda a documentação, estar credenciado, recebendo aqueles 67 e alguma coisa da portaria, né, anualmente, por leito habilitado. Então, essa é a realidade de Mato Grosso. Nós temos municípios que realizam esse cuidado, desde municípios de pequeno porte, que estão realizando esse atendimento de hospital como referência, hospital geral, mas ainda não habilitado. No componente 5, nós temos a atenção residencial de caráter transitório. Aqui, nesse componente, nós temos a unidade de acolhimento, que em Mato Grosso nós não temos, e nós temos aí as comunidades terapêuticas também, né? Que em Mato Grosso nós não pactuamos, né? Elas não são vistas como serviço de saúde por não estar de acordo com a legislação sanitária. No componente 6, nós temos as estratégias de desinstitucionalização. Então, quais são essas estratégias que estão sendo utilizadas? Nós temos os serviços de residências terapêuticos, ou seja, as moradias, né, as casas, que recebem essas pessoas que vieram de uma internação de longa permanência, de um hospital psiquiátrico, e que são acolhidas, né, numa rotina de uma moradia. No Mato Grosso nós temos 6 e elas também não são habilitadas. No componente 7, nós temos a reabilitação psicossocial. Nesse componente, nós temos aí as iniciativas de geração de trabalho e renda, ou seja, os projetos, os programas de empreendimentos solidários, de cooperativas sociais, né? Essas iniciativas que até 2015 o Ministério realizava abertura nos editais para que os municípios com CAPs inserissem projetos de padaria, de marcenaria e assim por diante, né? Visando o quê? Visando a geração de trabalho e renda, visando empreendimentos solidários,
a cooperativas sociais, né? Na ausência desse recurso financeiro, o que nós podemos identificar se temos esse potencial no nosso município, é identificar se temos cooperativas. O que nós podemos fazer junto com as cooperativas? O que nós podemos fazer junto com as associações de trabalhadores, né? Para ingressar essas pessoas ao mercado de trabalho, para ingressar essas pessoas no sentimento de utilidade, né? De uma economia mais solidária. Esse é o nosso cenário estadual, né? Bastante incipiente, mas nós estamos aqui no movimento, né? Essa web é o movimento que acontece. Temos aí 687 equipes de saúde da família. Nós temos 70 NASFs, né? Desses 70, 30 são NASFs na modalidade 3, né? Específico para os municípios muito pequenos, que só tem uma ou duas equipes, né? Na rua, nós temos 2. Os CAPs em diferentes modalidades, nós temos 46, né? Demonstrando que as 16 regiões, elas apresentam a presença de NASF, de CAP. Nós temos as residências terapêuticas, as 6, e nós temos 2 hospitais especializados de referência. O Adolho, com 110 leitos, e o Paulo de Tarso, com 72 leitos. O último slide, ele traz a questão das diretrizes para a efetivação da rede, né? É o pensar regionalmente com aquilo que nós temos, articulando os pontos de atenção, né? Dentro do município e ao seu entorno. As estratégias, né? de redução progressiva dos leitos hospitalares, né? Pensar em possibilidades, melhorar o cuidado hospitalar, né? e ao mesmo tempo diminuindo e fazendo essa substituição desses serviços para um serviço mais aberto. A diversificação das estratégias de cuidado, né? A partir da articulação dos componentes estruturantes dos municípios e regiões, e aí a necessidade do grupo condutor, né? Se a gente não conseguir formar e fortalecer esses grupos condutores, nós não vamos buscar essa diversificação de estratégias de cuidado. Nós vamos ficar somente na clínica médica e nos fármacos. Desenvolvimento de ações de qualificação através das estratégias de educação permanente. Aí a importância da formação, da qualificação desses profissionais. O quinto, o monitoramento e avaliação da qualidade de serviço, através de indicadores de desempenho, né? A gente pensar em indicadores que possibilitem a gente avaliar os impactos, a qualidade desse serviço e a questão da resolutividade. Garantir a participação do controle social, né? Envolver o Conselho de envolver todos os setores da sociedade para uma discussão muito mais ampliada desse cuidado necessário psicossocial. Aí um pouquinho do desenho, né, regional da rede. Então, as 16 regionais de saúde, elas têm a tarefa, né, teve a tarefa em 2013, de realizar essa análise da situação de saúde, né, fazendo esse levantamento dos dados demográficos e epidemiológicos, dimensionando a demanda assistencial, esse dimensionamento da oferta assistencial, da capacidade instalada, de fazer análise da situação de regulação, da avaliação e do controle, da vigilância epidemiológica, do apoio diagnóstico, do transporte, da auditoria e do controle externo, entre outros. Uma também das tarefas da regional, essa pactuação do desenho da rede, né? O que nós temos dentro da regional, quais são os serviços, quais são os pontos que nós vamos agregar nesse cuidado para a pactuação desse desenho, para demonstrar o formato desse desenho, né? E a elaboração da proposta do plano de ação regional. Nós estamos nesse momento.
em 2017, reescrevendo, repactuando, rediscutindo o plano de ação regional, né, a partir dos planos municipais. Todos os municípios receberam, né, a Regional de Sinop devolveu os planos para cada município, para eles identificarem o que foi proposto em 2013, né, nessa lógica do que prevê as portarias, né, em cidades atuais de 2017, o que é necessário, o que tem que ser melhorado, o que tem que ser alterado, o que tem que ser mudado. Então, nós estamos nesse momento, alguns municípios avançados, né, com a presença dos CAPs, direcionando esse trabalho, e os municípios menores, né, com a dificuldade dessa integração e desse movimento de organização mesmo do grupo condutor e de se pensar num município tão pequeno, que não oferece tantos pontos de atenção, pensar num plano de cuidado com os seus limites. Bom, esse desenho, ele demonstra um pouquinho e nos faz refletir qual é o papel da saúde mental. Quando nós pensamos em saúde mental, nós pensamos que ele está presente na família, no trabalho, na igreja, nos laços afetivos, nos laços sociais, onde quer, nas escolas, no espaço de lazer, onde quer que possamos estar, nós estamos vivenciando a saúde mental. Então, esses espaços, eles são dispositivos e locais em que possamos discutir a questão da saúde mental, na forma de prevenção, na forma de promoção da saúde. Então, pensar nessa rede de atenção psicossocial é pensar que ela é um processo. Ela é um processo contínuo, não é um evento que nós vamos elaborar um plano e está tudo certinho, né, e que ele vai funcionar 100%. Não é isso. Ele é permanente, ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser discutido, ele precisa ser reavaliado, ele precisa ser incrementado o tempo todo. Então, para essa composição dessa rede, nós precisamos incluir aí, né, chamar para compor essa rede vários setores, né, desde os familiares, desde os serviços de saúde, dos serviços sociais, né, o esporte, o lazer, a cultura, o trabalho, a questão econômica, né, a assistência social, o jurídico, os setores religiosos, enfim, todos envolvidos, né, para um movimento único para discutir a questão do cuidado psicossocial. E então, a instituição do grupo condutor. Então, esse grupo condutor, nós falamos, é necessário que os municípios tenham um grupo condutor, que as regionais tenham um grupo condutor, que o Estado tenha um grupo condutor. Ela está baseada numa portaria que diz, que institui a rede e que diz que esse grupo condutor ele tem algumas atribuições, tem algumas tarefas. E a gente pensando nesse grupo, os envolvidos nesse grupo condutor, eles são pessoas que são convocadas para potencializar os serviços, para refletir nesse cuidado, para pensar estratégias de melhorar a questão do acesso, a questão do acolhimento e a questão da resolutividade. E a questão dos impactos, através de uma avaliação. Então, quem vai compor esse grupo condutor? Os representantes dos pontos que compõem os serviços no município, representantes da rede intersetorial de apoio no município, então todos os envolvidos no cuidado, né? Porque o sujeito, ele percorre uma unidade, né? A pessoa percorre uma unidade, mas ela faz parte de uma família,
ela faz parte de uma igreja, ela tem o seu trabalho, ela tem o seu lado social e assim por diante. E percorre outros níveis de assistência também. Para a operacionalização do plano municipal, no artigo 14 da portaria, ela traz o município implantar, né, e definir essa coordenação do grupo condutor municipal. Né, com que finalidade? Para discutir, né, para conversar, para dialogar sobre financiamento, a contratualização com os pontos de atenção em saúde, sobre sua gestão, monitoramento e avaliação da rede de atenção no território municipal. Então, por isso a importância dos grupos condutores, porque ele tem essa tarefa de operacionalizar esse plano municipal. O que nós temos, com quem que nós podemos contar, qual é a nossa potência no nosso território municipal, né? O que é frágil, o que nós temos que fortalecer, né? E como é que nós vamos amarrar tudo isso, vamos legitimar tudo isso. E quais são as atribuições do grupo condutor? Primeiro, a questão da mobilização dos envolvidos no processo de cuidado. Né? Mobilizar, mostrar que é importante a gente estar discutindo o processo de trabalho, discutindo o itinerário terapêutico, discutindo a questão do acesso, discutindo a questão do acolhimento, discutindo todos os elementos que percorrem a questão do cuidado. Apoiar o processo de trabalho voltados à implantação e implementação dessa rede, né? Aí a questão da formação, das capacitações, das pactuações dos serviços, né? Da formação aí da instituição de protocolos, de fluxos e assim por diante. Identificar e apoiar os pontos críticos de cada fase, monitorar e avaliar o processo de implantação, de implementação da rede, né? O que está dando certo? Por isso, uma das atribuições do grupo é a questão da agenda de reuniões. Quando que nós vamos nos reunir? Definir essa agenda de trabalho para a gente construir coletivamente esse plano, para a gente estar acompanhando o desenrolar desse plano, para a gente acompanhar e monitorar e avaliar esse plano. Algumas reflexões para o grupo condutor. Primeiro, a questão da organização dos serviços de cuidado. Né? Identificar o que nós temos no nosso município, o que ainda não está organizado. Né? A atenção em rede. Nós estamos conseguindo pensar nessa rede integrada, compartilhada. Né? Como é que está sendo esse acesso? Né? A questão do acolhimento, as estratégias de intervenção, né? A intersetorialidade, ações de prevenção e promoção, o diálogo, saúde e justiça, importantíssimo a gente trazer para junto o diálogo próximo com a promotoria, com a defensoria, para mostrar como que nós trabalhamos, os nossos limites, as nossas potencialidades, para nós construirmos juntos uma forma, uma estratégia de melhorar a questão do acesso, do acolhimento e das intervenções. E o monitoramento e a avaliação. Trago aqui um pouco do apoio matricial. Precisamos fortalecer esse apoio matricial, porque nós temos as equipes da saúde da família, em que tem o apoio dos NASFs, nós temos os municípios que têm a presença de CAPs, então nós precisamos fortalecer esse apoio matricial. Né? Esse apoio matricial como espaços para educação permanente, para discussões de casos e atendimentos conjuntos, para a construção do projeto terapêutico singular para os casos complexos, para a realização dos grupos compartilhados, NASFs e equipes de saúde da família, né, especialmente, intervenções conjuntas no território, e aí a gente pensa aí num projeto de saúde no território para a população muito mais vulnerável, em que identifica, através dos indicadores, uma população com alto índice abusivo de álcool e drogas, com
número de suicídio, com um grande número de depressivos, e assim por diante. A gente precisa atuar na hora. Ações intersetoriais conjuntas, né? E atendimentos específicos do NASF, para os casos muito complexos. Trouxe a questão dos protocolos. Precisamos instituir protocolos. Nós não vamos desenhar nada, nós não vamos inventar nada. O Ministério, ele traz uma gama de cartilhas, de livros, de cadernos, de notas técnicas, de tantas possibilidades para a gente construir e amarrar, de acordo com a nossa realidade, os protocolos e os fluxos de cuidado. Identificando muito claramente o que é possível na nossa realidade, o que é sustentável, o que a gente consegue sustentar, o que não fazer, e aí a questão do bom senso, né? E legitimar as boas práticas, o que já está dando certo, o que é efetivo na nossa prática. A avaliação, né? E aí a gente, como grupo condutor, a gente faz essa pergunta. E vamos levar essa pergunta para os grupos. Sua equipe tem rotina de avaliar o que está sendo realizado na saúde mental no território? Como que vocês avaliam? O que vocês estão avaliando? Vocês estão avaliando o acesso ao serviço? Vocês estão avaliando a cobertura, a equidade, a eficácia, a efetividade, o impacto técnica e científica? Em algum momento vocês estão identificando a satisfação dos usuários? O que o usuário espera? Esse é um papel importante para a gente montar os indicadores de monitoramento e avaliação. Tá? E alguns instrumentos de avaliação. Nós precisamos, como grupo condutor, avaliar a questão estrutural. Desde a estrutura física, desde recursos humanos, a questão da logística, a questão de transporte, de regulação. Como que está tudo isso no meu município? Ele tem fragilidades? O que de potencial, né? O que de forte nós temos? A questão do processo de trabalho da equipe, se essa equipe tem disponibilidade interna para lidar com os transtornos mentais, com a dependência química, se ela tem dificuldade, qual é a dificuldade? É uma dificuldade pessoal? É uma dificuldade de citação, de formação, de treinamento em serviço? E os resultados? Quais são os resultados que temos hoje e quais são os resultados que nós esperamos? Algumas ofertas, o Ministério, ele nos oferece as cartilhas, os manuais, os cadernos, os cursos que são oferecidos na plataforma UnaSUS, no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, tem vários cursos disponíveis para os profissionais em relação à saúde mental, à questão de álcool e drogas. Essa ferramenta importante que nós estamos utilizando hoje, fortalecer cada vez mais, utilizar esse espaço de aprendizado, de partilha de conhecimento, de trocas, né? De escuta também, que é o telesaúde. Nós temos aí as comunidades de práticas, né? Disponível aí o curso de guia da saúde mental para os agentes comunitários de saúde, os técnicos de enfermagem que realizaram o curso Caminhos do Cuidado em 2014. Então, esse curso está disponível para esses profissionais. Então, a gente precisa divulgar, a gente precisa fazer com que essa formação se concretize. Nós temos também alguns programas que nós podemos estar interagindo, que são o programa Elos, o programa Tamo Junto, o programa Famílias Fortes, que são programas que estão lá na educação, que estão lá na assistência, mas que nós precisamos contribuir como saúde. Tá? Da mesma forma, fortalecer
essas ações dentro do PSE, né, dentro das unidades, percorrendo outros espaços de cuidado com formação. Algumas possibilidades, né? Nós temos aí o apoio matricial para as equipes da saúde da família, através dos NASFs e CAPs, e agora com a nova política de atenção básica, esse apoio matricial se amplia. Potencializar o cuidado integral, né? Essa definição de fluxo de atendimento, a gente sentar com a rede que temos, mesmo que seja muito pequena, mesmo que seja incipiente, mas fortalecer esse fluxo de atendimento, a instituição de protocolos clínicos, né, do que o Ministério já disponibiliza, a utilização de terapias integrativas, a questão das PICs, né, a leitura, o estudo desse caderno da atenção básica número 34, que traz numa linguagem muito simples a questão da organização do cuidado nas equipes da saúde da família. Alguns desafios, né, a superação das resistências sociais, culturais e políticas. Nós identificamos que saúde mental ainda não é uma prioridade, mas encarecidamente nós aqui estamos para sensibilizar gestores da importância de investimento nesse setor, para diminuir a fila das queixas nas unidades, para diminuir a alta demanda de medicação, para diminuir também a alta demanda nas especialidades. Buscar a intersetorialidade para instrumentalizar os serviços, a formação de uma rede de identificação e proteção, e aí a gente identifica que nós precisamos buscar um serviço organizado para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que não seja misturado com transtornos mentais e com dependência química, mas que possamos pensar juntos numa estratégia de atender essa demanda desassistida, né, que está aí percorrendo a judicialização para o acesso, promover estratégias de promoção à saúde mental à população, prevenir transtornos ampliando as ações, né, e aí a gente precisa falar mais dos nossos sentimentos, precisamos interagir mais, precisamos fazer coisas que nos dão prazer, né, de estar junto com a família, junto com nossos amigos e estimular a questão da espiritualidade. Trabalhar os projetos terapêuticos singulares que acolham a pessoa portadora de transtorno. Então, os projetos terapêuticos singulares são ferramentas importantes dentro da atenção primária, porque discutir casos, identificar possibilidades, identificar o que já foi feito, o que nós queremos atingir, se essa pessoa ela conta com suporte familiar, com quem que essa pessoa conta, só é possível se a gente pensar e se a gente discutir esses casos na construção coletiva do projeto terapêutico singular. Mostrar para todos nós que nós somos rede, que é a nossa força e a rede é a nossa voz. E um convite a todos, trabalhadores e todos os envolvidos nesse processo. Precisamos sair dos muros que segregam a convivência que empodera, que sejamos afetados pelo psicossocial, que possamos ser muito mais resilientes para a gente buscar alternativas de cuidado que não seja a segregação. Então, a questão que chegou, ela vem do município de Vera e é sobre a promotoria e defensoria, né? Então, eles gostariam de saber o seguinte: defensoria não manifesta interesse em participar das reuniões da RAPS. Qual é a estratégia para trazer a defensoria para o grupo condutor? Isso. Na verdade, ir até a promotoria, solicitar, né, uma reunião com o promotor, demonstrando o que é a rede e a necessidade desse diálogo da saúde com a justiça, né? Nós tivemos um exemplo recente em Lucas do Rio Verde, as meninas até podem
está contribuindo, é que nós conseguimos, né? Tinha uma reunião marcada na promotoria e nós conseguimos levar a promotoria até o CAPS, né? Para sensibilizar, para mostrar as fragilidades do que a equipe enfrenta, de como que eles estão organizados, do que é possível fazer, com o que é possível fazer. Então, uma estratégia importante é ir solicitar uma reunião, demonstrando esse interesse de ter junto ao grupo condutor esse potencial que é o jurídico. Então, nós temos uma segunda questão. Então, o pessoal do grupo condutor, né, lá de Ipiranga do Norte, eles gostariam de saber como fazer para implantar o NASF no município. E também se o Ministério já liberou a abertura de novos NASFs. Bom, desde março, o Ministério encaminhou para os estados, né, a abertura de elaboração de projetos para NASF. Neste momento, tem municípios da nossa regional movimentando e já apresentando no próximo mês, em reunião de si, projeto de implantação de NASF. Então, existe essa abertura. Agora, não tenho garantia de que isso vai acontecer em portaria, né, o credenciamento e habilitação em portaria, tão logo, mas está aberto, né, e existe modelo de construção do projeto para implantação de NASF.